Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Todos estão bem? Todos estão aqui? Aí, agora tem mais gente. Aleluia. Hoje eu vou dar sequência na nossa série de mensagens sobre o reino de Deus. E hoje eu trouxe um tema, o rei do reino. O rei do reino, não é? Estamos aí caminhando nesse tema, que ao meu ver é muito prazeroso, muito gostoso. Entendemos o que é o reino, como entrar no reino. E hoje eu quero te mostrar que todo reino tem um rei. Amém? Um rei que governa, um rei que tem o poder. E hoje nós vamos reafirmar que existe um rei neste reino, e este rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu acredito que nas próximas ministrações, eu peço que você aperte o seu cinto, porque então nós vamos entrar na cultura do reino, as leis do reino, o que muda neste reino, não é? Então vamos tocar em algumas áreas que precisam ser trabalhadas também nas nossas vidas. Amém? Então vamos abrir a Bíblia. Vamos lá comigo no livro de Lucas. Vamos à palavra do Senhor. Lucas capítulo 23, versículo de número 39 ao 43. Amém. Então, antes da leitura, eu vou passar um vídeo aqui, porque esse vídeo tem tudo a ver com o texto que a gente vai ler, e eu quero que vocês imaginem essa imagem aqui que vai ser colocada. Provavelmente foi mais ou menos assim a crucificação de Jesus, né? Não temos como ter certeza de todos os detalhes, mas é mais ou menos isso que vocês vão ver aqui, um episódio da crucificação. Todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu pequei. Amém. É só para vocês, depois que eu começar a ministrar, entender do que eu vou falar. Amém? Acharam o texto? É o texto que exatamente o vídeo mostrou. Lucas capítulo 23, versículo de número 39 ao 43. Diz assim, Lucas 23, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Isso mesmo, 39. Um dos criminosos que ali estava dependurados, lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Curva a vossa cabeça aí sentado mesmo, pede graça do Senhor sobre a sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez eu te louvo, Senhor, pela tua glória neste lugar, pelo teu Espírito, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, ministre em nossas vidas nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem conhecida, passa em todos os filmes de Jesus, não é? Eu colhi ali aquele vídeo exatamente de um filme da morte, né? da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto é exatamente este episódio. Jesus foi crucificado, e ali ao seu lado, direito ou esquerdo, não sei, mas havia dois ladrões, não é? Um à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus, então, estava no centro ali, naquele momento de crucificação.
A Igreja Católica diz a tradição que este ladrão que pede para o Senhor lembrar dele, que o nome dele era Dimas. É uma tradição católica, nós não sabemos ao certo se isso confere, né? Mas também não é o mais importante o nome do ladrão, né? Se é Dimas ou não. Mas a tradição católica diz que chamava-se Dimas. E também a tradição católica, talvez com um propósito de amenizar sem sentido algum, também chama este homem do bom ladrão. Já ouviram falar do bom ladrão? Ele é conhecido como bom ladrão, se é que pode existir um bom ladrão, né? E talvez alguns podem pensar, talvez ele era um daqueles que roubou um alimento para comer, para matar a fome do filho, por isso ele era considerado um bom ladrão, não é? Mas não. Se você prestar atenção no texto e também no livro de Mateus, que também narra esse episódio, você vai ver que ele e o outro estavam talvez numa mesma situação, no mesmo crime, ou no mesmo contexto, porque ele fala para o outro, nós estamos aqui por causa das nossas faltas, dos nossos erros, nós estamos pagando pelo que fizemos. Então ele admitiu uma culpa e ele não era um bom ladrão, mas ele era um ladrão que se arrependeu no último momento, né? Ali na prorrogação, nos últimos instantes possíveis, este homem teve uma oportunidade fantástica, de estar ao lado da vida e se render ao Senhor naquele momento. Mas eu escolhi esse texto para falar sobre o Rei Jesus, porque ele é impressionante. Como nós vimos o vídeo aqui, provavelmente Jesus estava bem desfigurado conforme foi passado ali. Porque ele tinha sido chicoteado, ele tinha sido espancado, bateram muitas vezes na sua cabeça com um caniço. A coroa de espinhos, para ela perfurar o seu crânio, também foi várias vezes batida, forçada. Então é natural, cientificamente, biologicamente, que o seu rosto devia estar muito inchado, não é? O seu crânio também bem alterado. E os açoites feitos com um azorre, que era um tipo de chicote que trazia na ponta um pedaço de osso ou de metal. Quando ele batia no corpo humano, ele abria a pele, a carne. Porque não era somente uma varinha de correção, era um açoite, vindo de soldados romanos preparados para a guerra, fortes, equipados e com sangue nos olhos, né? No popular aí que a gente usa. Eles tinham sangue nos olhos, tinham ira, tinham raiva, eram instrumentos ali do mal. Portanto, o açoite de Jesus devia ter feito na sua pele, no seu corpo, vários estragos, vários cortes. E desse filme aí é um dos mais reais que eu acho, né, que pode ter sido parecido. Porque existem vários filmes de Jesus e tem uns que ele está até bonitinho ainda na cruz, né? Não está assim desfigurado. Mas nesse, eu não sei se esse filme é aquele do Mel Gibson, mas é um dos que mais retrataram esse sofrimento de Cristo. Dito isso, a minha colocação é o seguinte: este ladrão da cruz, né, Dimas ou não, este homem teve uma visão fantástica. Esse homem teve uma percepção incomum. Porque uma coisa, amados, nós vimos lá para o livro de Isaías, quando Isaías teve uma visão da glória de Deus. Isaías recebe uma visão de Deus, e uma visão é como um filme na sua frente, e ele vê Deus assentado no seu trono, ele vê a sua veste que enchia todo o templo. Ele viu a glória de Deus naquele lugar, então ele cai de joelhos, conforme nós já vimos em outras ministrações, dizendo: ai de mim, que sou pecador, e os meus olhos viram o Senhor. É uma visão de um Deus num trono, de um rei reinando. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, que foi uma visão que João também teve, na ilha de Patmos, é fantástica, é maravilhosa, mas é a mesma situação.
João recebe uma visão, um anjo leva a ele aquilo que haveria de acontecer e já estava acontecendo nas regiões celestiais, e algumas daquelas colocações ali ainda estão para acontecer sobre a terra e sobre todo o reino criado. Mas então ele tem uma visão de Jesus que é maravilhosa. Quem se lembra da visão de Jesus? Ele fala que aquele homem então estava com seus cabelos brancos como a neve. Ele trazia uma roupa e no seu peito ele tinha uma couraça de ouro. Uma couraça de ouro. Diz que nos seus olhos eram como chamas de fogo. Da sua boca saiu uma espada afiada. Os seus pés eram reluzentes como um bronze polido. Imagina essa visão, gente, você tendo uma visão dessa. Aí você fala, uau, é o rei, é o Senhor. Mas este homem da cruz me surpreende porque ele vê aquele personagem que nós vimos ali na tela. É um personagem desfigurado, é um ser humano maltratado e que ainda está numa mesma condenação que ele. É um igual com ele. O outro ladrão que blasfema, ele faz um papel mais natural. Ele faz o papel mais humano, de uma raça decaída, que somos nós. Porque muitas vezes, nós nem nos importamos muito de estar no buraco, desde que tenha mais alguém com a gente. Sim ou não, como diz o pregador? Sim ou não? Eu não estava sozinho. Eu estava com o João estava lá, eu estava com a Maria, eu estava com a Joana. Você quer sempre trazer alguém para o mesmo buraco, isso parece que traz algum certo conforto. E esse outro ladrão da cruz olha para Jesus e fala assim, cadê? Você não é Deus, você não é Cristo? Desce daí, salva você, salva nós. Uma visão natural, humana, decaída. Mas esse tal do ladrão bom me surpreendeu. Porque ele consegue olhar para esse Jesus e ver nele um rei. E ver nele um rei. E isso muda tudo. Ai, bispo, que oportunidade que ele teve no último momento alcançar a salvação. Sim, não tem como amenizar nada disso, não é para remendar nada disso. A graça de Deus é assim. É graça, favor imerecido, e pode alcançar uma pessoa até no último instante da sua vida. Amém, igreja? Não precisamos dizer que esse ladrão era bom. Não, era ladrão. E a graça de Deus alcançou. A misericórdia de Deus alcançou. Mas o detalhe que eu chamo a atenção de vocês, e que é importante a gente pensar, quantos de nós teríamos uma sinceridade no momento crucial que ele estava de morte? Quem de nós teríamos um arrependimento sincero e um reconhecimento da soberania de alguém que está morrendo do mesmo jeito que você? Do mesmo jeito, ou melhor, pior do que você. E essa é a beleza dessa salvação no acréscimo, no gol súbito, no último segundo. Este homem enxergou um rei ensanguentado. E ele enxerga um rei, e eu quero destacar 3 coisas acerca deste rei, que ele também conseguiu enxergar, por isso que ele era fantástico esse cara. Um teólogo na cruz. Um teólogo na cruz. Primeira característica deste rei que ele consegue enxergar naquele lugar, naquela circunstância, é que ele era santo. Diz lá no versículo 41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Uau! Ele não somente conseguiu enxergar o rei Jesus, mas ele enxergou que ele era santo, que ele era puro, imaculado. Bispo, por que é tão importante isso? Porque a santidade é um atributo divino. Amém? E a santidade, a pureza, a perfeição, era necessário para um cordeiro. Era necessário para o cordeiro.
conforme João Batista disse acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Era necessário. A lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, trazia todos os detalhes de um sacrifício de um cordeiro. Ele tinha que ser o primogênito, ele não poderia ter defeito, ele não poderia ser cego, não poderia ser manco, não poderia ter uma unha encravada. Esse cordeiro tinha que ser perfeito para poder ser aceito. Isso tudo é uma pré-figuração de Cristo. Então Cristo vem e tinha que trazer essa perfeição, essa santidade, essa pureza. E Pedro, de forma muito sábia, abre lá comigo, por favor, 1 de Pedro, capítulo de número 1. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 8 ao 20. 18 ao 20. 1 de Pedro 1, 18 ao 20. Vai ser projetado aí para vocês também. Na NVI diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Aleluia! Pedro está dizendo, não foi comprado com essas coisas naturais, não é com o dinheiro do mundo, não é com ouro, não é com prata, mas é o precioso sangue do Cordeiro, sem mácula, sem mancha. Amado, esse fato é tão importante, que Jesus, apesar de hoje ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e está já reinando com todo o poder e com toda a glória, o livro de Apocalipse continua, em muitas passagens, o chamando de o Cordeiro. O Cordeiro. Jesus levou este nome para o céu. Ele é o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Soberano, mas Ele é o Cordeiro. O Cordeiro, para que eu e você se lembre, Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Várias passagens do Apocalipse, que é uma visão acerca das coisas celestiais e também das coisas que virão, mostram este Cordeiro. Quase no final de Apocalipse diz, e eles guerrearão, farão guerra contra o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Portanto, ao ver aquele homem de forma santa, ele estava dizendo, este rei, ele é o Cordeiro imaculado. Aleluia. Ele é aquele predito no Antigo Testamento que não teria nenhuma marca, nenhum defeito. Mas ele também é santo, porque Deus é santo. E se Deus é santo, o rei, que é o Deus feito carne, também tinha que ser santo. Várias passagens aí você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, as expressões do atributo divino de santidade. Os anjos cantam e proclamam, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Separei alguns textos aqui, vou ler para você. Por exemplo, no livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 29, 1 Crônicas, diz assim, adore ao Senhor na beleza da sua santidade. 1 de Pedro 1,15, Pedro desafia a mim e a você e diz assim, assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em todo o vosso proceder. E há um texto que eu gosto de citar, que eu fico sempre impressionado com ele, que é 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 36. Esse texto fala dos apetrechos de um sacerdote naquela época, de como ele tinha que se vestir, se posicionar para entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. E entre todos os seus ornamentos e vestes e rituais, neste versículo diz que ele deveria ter um turbante, uma faixa, sobre a sua cabeça, sobre a sua testa. E nessa faixa tinha que estar escrito em ouro batido, santidade ao Senhor.
Santidade ao Senhor. Servimos um Rei Santo. Aleluia. Quando você se curva ou adora Ele, você tem que relembrar e saber, Ele é o único que é santo, santo, santo é o Senhor. Ele é a perfeição, Ele é o soberano, Ele é tudo que a gente um dia gostaria de ser e poderemos ser em Cristo Jesus. Amém, igreja? Portanto, este ladrão da cruz, vamos continuar chamando ele de ladrão da cruz, conseguiu ver ali naquele homem ensanguentado um homem santo. Amém? Segunda coisa que ele chama atenção e que ele consegue enxergar nele é que ele é rei, que ele é santo, mas que ele é vencedor. Ele é vencedor. Bispo, aonde que ele consegue ver isso? Ele fala assim, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sei que isso não é o fim. Eu sei que parece que é uma derrota, mas não é uma derrota. Você está indo reinar em um reino superior a esse. Você está vencendo aqui nessa cruz. Uau! Eu gosto disso. O Spinaldo pregou a semana passada sobre os tal dos demos. Demos, não é? E ele diz que tem demos para todo lado. E é verdade, né? Tem demos no Congresso, tem demos para todo lado, né? Não vamos citar aqui não, senão vai ficar ruim. Mas vale a pena frisar que Jesus venceu todo o principado e potestade na cruz. Posso ouvir um amém, igreja? Aleluia! Saber que existe Demos e que ele é arquiteto do mal é importante, sim, para nós estarmos atentos no nosso dia a dia, mas saber que Jesus venceu é muito melhor. É muito melhor. Duas vitórias que foram conquistadas por Cristo Jesus. Primeira, vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. Ai, bispo, eu não consigo entender isso, porque as pessoas continuam morrendo. E é triste perder pessoas que nós amamos, porque a morte os levou. Mas talvez você não tenha entendido a vitória de Jesus ainda, meu querido. Quem sabe Timóteo pode te ajudar. Paulo escreve segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Vai lá comigo, por favor. Segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 1, versículo de número 10. Oh, aleluia. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Uau! Isso é NVI, a nova versão internacional. Ele tornou inoperante a morte. Aquilo que era assustador, aquilo que era sinônimo de derrota, Jesus tornou inoperante. Amados, para nós que andamos com Cristo, somos de Cristo, a morte para a gente acabou sendo algo que contribui conosco. Ah não, bispo, aí você foi longe demais. A morte contribui, porque é só através dela que nós entramos nos céus e na promessa do nosso Senhor Jesus de uma nova terra, de um novo céu, de um paraíso, de um reino celestial. A morte, então, ela não tem mais força, ela é inoperante. Ela não deveria assustar os cristãos. Sim, continua um sentimento de perda, continua o aperto no coração quando pessoas que nós amamos partem, mas se estão em Cristo, meu querido, a morte perdeu a sua força. Você crê nisso, meu irmão? Hã?
Acho bom você estudar sobre isso. Acho bom você crer de todo o teu coração, porque se a igreja viver hoje, né, os chamados últimos tempos, nós teremos que abrir mão da vida por causa de Cristo. Já pensou nisso? Abrir mão da vida por causa de Cristo de forma literal, como acontecia na igreja primitiva, onde os cristãos eram jogados nas arenas, onde os leões vinham e devoravam. Quantos testemunhos já vi de missionários em lugares tomados pela imposição religiosa que proibia o cristianismo. Eu vi um testemunho fantástico uma vez de uma família inteira que foi enterrada viva. Cavaram um buraco e colocaram a família toda. E com paz e terra começaram a jogar terra sobre eles. E o pai falou para os seus filhos e para a sua esposa: vamos cantar um louvor, porque hoje ainda estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E cantaram um louvor sendo enterrado. Adoraram a Deus, porque sabe que a morte não tem mais poder. Bispo, como que Jesus venceu a morte? Ele venceu o pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Jesus vence o pecado na cruz, Ele tira a força da morte. A morte é inoperante. Aleluia! Olha que texto de Apocalipse maravilhoso. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 18. O Senhor Jesus venceu. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18. Os versículos que antecedem é exatamente aquele que eu falei no começo, da visão que João tem de um Jesus na glória. Mas o versículo 18, ele diz assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, aleluia! Ter as chaves significa ter autoridade, ter o controle, ter a supremacia. Está em minhas mãos a chave da morte. Aleluia! Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, a morte não tem mais domínio sobre você. Bispo, mas se a vitória da morte foi a vitória sobre o pecado, e eu ainda tenho tantas faltas na minha caminhada, como eu posso usufruir dessa bênção? É porque quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele, e quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com o nosso Senhor. A sua morte é a minha morte. É por isso e só por isso que nós temos entrada na vida eterna. É por isso que os cristãos são chamados de radicais, e etc, etc. Mas não há outra forma de salvação, senão pela cruz de Cristo, pelo sangue da nova aliança, pela salvação conquistada na cruz. Não existe outra forma. Porque se depender da gente, nós continuamos tendo salário para receber. O salário do pecado é a morte. Jesus venceu a morte. Aleluia, Jesus venceu a morte. Talvez não faça tanta diferença agora que você está tão bem aqui, meu irmão, mas um dia talvez a morte venha perto da gente. E essa certeza faz toda a diferença. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O meu Senhor venceu a morte. Aleluia! O meu Senhor venceu também o diabo. Ele venceu os demos, a sua corja toda. Colossenses capítulo 2, vamos lá, num texto muito conhecido. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: vou ler o 14 também. Diz assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Oh, aleluia! Repito,
ninguém aqui vai brincar com a questão do diabo, de demônio. Ninguém aqui na nossa igreja brinca com esse negócio de sapatear, e põe ele ali, põe ele acolá, e pisa na cabeça, e não sei o quê. Não precisamos nada disso. Sabemos quem ele é, um querubim desempregado, perdeu o seu emprego, mas é um engenheiro do mal, é sagaz, é inteligente, mas é um inimigo vencido. Não, você não entendeu. É um inimigo vencido. Ele está vencido. Para de dar lugar ao diabo e colocar ele em situações na sua vida que ele nem sequer está aí. Para disso, tudo é o diabo. Caiu um lenço no chão, é o diabo. O diabo furou o pneu. O diabo não sei o quê. Olha para ele como um ser vencido. E não fique ligado nem focado nas suas ações ou achando que ele está atrapalhando tudo na sua vida. Foque em Cristo, meu irmão. O diabo é vencido. Ele é vencido. Não é morto, mas é vencido. Mas essa vitória de Jesus, meu querido, é uma vitória conquistada em nosso favor. Não é que Jesus precisou, encarnar para vencer o diabo. O diabo já é um derrotado desde a queda. Desde a queda. Jesus já o sentenciou. Ele já está sentenciado, só esperando o dia da consumação de todas as coisas. Mas essa vitória Jesus conquistou para nós. Jesus venceu o diabo para te libertar. Bispo, como que é isso? O versículo anterior que eu li fala sobre isso. Havia uma cédula que era contra nós. Para quem não gosta de promissória e está devendo algumas, tinha uma promissória contra a sua vida. E o preço era muito alto. Era uma promissória que te cobrava algo que você nunca poderia pagar. Jesus falou assim, então só eu posso resolver isso. Quando Jesus é crucificado, essa promissória, essa cédula de dívida, é crucificada junto com ele. É crucificada junto com ele. A maldição proveniente da lei, ela é agora desfeita na pessoa de Jesus Cristo, que se fez maldito em meu lugar. Portanto, eu não tenho nada a ver com demônio, não tenho nada a ver com o diabo. Eu sou servo de Jesus Cristo, o Senhor, o Rei Jesus. O Rei Jesus. Meu querido, ele venceu. Já pensou se o diabo pudesse tocar na gente? Tocar na igreja, tocar nos bispos, tocar nos pastores, tocar nos obreiros. O que seria da igreja? O que seria de nós? Não haveria igreja. Ele acabava com tudo. O diabo é um cachorro bravo que está acorrentado. E ele tem limite de ação. Só pode até onde a corrente de Deus permite. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não vai querer chegar perto do cachorro louco. Não vai querer achar que ele é bonzinho e vai levar um filé mignon para ele. Que pode ser que aí as coisas se complicam na sua vida. Quem está entendendo? O rei é santo, o rei é vencedor. E o rei reina. Oh, aleluia. Ele não vai reinar, ele reina. O Senhor reina. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, naquele texto que nós conhecemos. Ele diz, Mateus 28, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Foi-me dado toda a autoridade, todo o poder. E depois que ele fala isso, ele olha para os discípulos e fala, agora vão. Tipo assim, pode ir. Eu estou no controle, pode ir, eu estou reinando. Aleluia. Amados, isso traz um impacto quando a gente realmente acredita nisso.
A minha vida não é governada pelo mal, a minha vida não é um instrumento do inimigo. O meu governo está nas mãos de Cristo, Ele governa a minha vida. Ele governa a igreja. Ele é o centro de todas as coisas. É o Senhor dos céus e da terra. Aleluia! Você crê nisso, meu irmão? Portanto, neste reino que nós anunciamos, tem um rei. E o nome dele é Jesus, o Senhor. Ele é o nosso rei. Ele é o Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Se você não quer estar debaixo deste governo, você não vai querer entrar no reino. Porque este reino é de Jesus. Ah, eu não quero obedecer. Fique fora do reino. Porque este reino é de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Aleluia! Tem uma passagem muito interessante, que todo mundo conhece, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quem lembra dessa passagem? Jesus vai entrar em Jerusalém, e então ele dá uma ordem aos seus discípulos, e diz assim, olha, entram ali na cidade, vai ter um burrinho amarrado. Este burrinho nunca foi montado. Desamarre ele e traz ele para mim. E se te perguntarem o que está fazendo, diz, o Senhor precisa dele. Lembra dessa passagem? Ela é interessante, né? Aqueles que defendem a teologia da prosperidade, até nisso eles acham uma brecha. Falam assim, ele entrou num burrinho, mas o burrinho era 0 quilômetro. Porque ele nunca tinha sido montado. O burrinho que Jesus entrou. Jesus entra em Jerusalém, montado naquele burrinho, é uma entrada triunfal. Era cumprimento de profecia. Jesus entra e o povo começa a clamar, ovacionar Jesus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. E então eles colocaram os ramos no chão. E tem umas festas hoje ainda nas igrejas, né? Dos ramos, que as pessoas levam os ramos, é por causa desse episódio. E Jesus entrou em Jerusalém triunfante. Vou contar uma historinha de criança para vocês, mas essas historinhas é legal porque ilustram verdades importantes. Diz que esse burrinho, quando começa falando do burrinho já é engraçado. Diz que esse burrinho voltou para casa todo feliz. Chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, você não acredita. Eu entrei em Jerusalém e eu fui ovacionado. Todo mundo gritando, colocaram ramos para mim passar, e eu desfilei naquela passarela, mãe, foi demais. E a mãe do burrinho falou assim, nossa filho, que coisa linda. Ele falou assim, amanhã eu volto em Jerusalém. Foi a maior sensação que eu já tive, todo mundo gritando, e eu passando no meio deles. No outro dia o burrinho foi em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, ninguém estava ovacionando, nem batendo palma. Pelo contrário, começaram a empurrar esse burrinho. Vai para lá, burrinho. Deixa de atrapalhar o caminho, você está obstruindo a estrada. Esse burrinho voltou triste para casa, chorando. Falou, mãe, não sei o que aconteceu. Eu voltei em Jerusalém hoje, mas ninguém me reconheceu. Eles não aplaudiram, eles não me fizeram nenhuma homenagem. E a mãe então olha para o burrinho e fala, meu filho, a diferença é quem está sobre a sua vida. No primeiro dia, Jesus estava sobre você. E hoje, você já não tinha mais a autoridade de Jesus, a pessoa de Jesus sobre a sua vida. Por isso, você não foi reconhecido. Historinhas à parte, quem reina sobre a sua vida? Quem está sobre a sua vida? Isso é importante. O reino de Deus tem um rei que é soberano. Esse rei é Jesus Cristo. E ele tem que estar reinando sobre nós. Reinando sobre a sua igreja, reinando sobre a sua casa, reinando sobre a sua vida. Se você não aceita o reinado de Cristo, você está no reino errado. Mas como eu sei que você aceita e deseja cada dia mais ser guiado e conduzido pelo Rei, você está no lugar certo. Nós vamos cantar um hino de vitória, que testifica
que autentifica a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você cante com fé e saia daqui cheio dessa vitória conquistada na cruz do Calvário. Amém? Aleluia! Vamos adorar o Senhor um pouquinho.
Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. A tua vida vai dar certo, porque Ele venceu. Ainda não está funcionando? Vai funcionar, porque Jesus venceu. Ele reina. A vitória é certa do povo de Deus, meu irmão. Não duvide deste reinado, deste governo do Senhor sobre a sua vida. Ele está sobre você. Ele está sobre a sua casa. Aleluia. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vitória, pela conquista, pela vida que está no teu nome. Senhor, a tua igreja nessa manhã te exalta, exalta o Rei, o soberano. Como diz no Salmo 24, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. É Jesus o Rei. Nós te exaltamos, Senhor, neste lugar, engrandecemos o teu nome e declaramos que o Senhor reina sobre nós e sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando as coisas não estiverem dando certo, você tem que dizer no seu coração: Cristo reina, vai acontecer. Cristo reina, vai melhorar. Cristo reina, Cristo reina. Erga a tua mão para o céu, meu irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, Jesus.